Márcia Ceroa, ela vai fazer uma fala dela e ela vai trazer uma representatividade de algumas pessoas que não estão fisicamente presentes. Depois, por favor, sua Rosa. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. A minha palavra é de gratidão. Na verdade, não é vida, porque me dá a oportunidade de conhecer um senhor chamado Nuno Júnior, que é o meu mestre. E me deu a oportunidade de entender, pois não, porque sim, obrigado. E deu a mim, e acho que a todos nós, a oportunidade de entender que aquilo que ele fazia ali não era uma repetição de movimentos. Ele nos deu a oportunidade de nos aproximar do sentido da vida, pelo acolhimento, pela generosidade, pela doçura, pela lucidez, pela resiliência. Então, é isso que eu agradeço, porque ele é um mestre para nós. Não é só, o mestre não é aquele que apenas ensina a fazer arte marcial. Ele comentava que não adiantava aprender os movimentos, porque aquilo o macaco também fazia. Então, ele tocava nesse item, ou seja, está fazendo muito bem. Então ele falava, não, as pessoas que chegam aqui e aí já acham que estão fazendo tudo maravilhoso. O macaco também faz. Então, e a resiliência, no dia que chegou um rapaz, não estava muito bem, e jogou um copo de café quentinho. E ele comentava isso como exemplo. Ele não comentava como exemplo, digamos, para nós era um exemplo, porque ele não tinha absoluta arrogância de mostrar o que ele fazia. Né? Ele apenas compartilhava o que ele sentia, aquilo que ele pensava. Então, não só eu sei, mas eu tenho muito orgulho de ter conhecido em 1994. Eu estava numa situação bem difícil, assim, pessoalmente. Me fez parar de fumar sem nunca me dizer nada sobre isso. E, graças a isso, eu consegui vencer o câncer no pulmão. Então, eu devo essa minha vida aos ensinamentos que eu tive com ele. Então, é isso que eu agradeço. Quero agradecer a Valéria pelo trabalho que ela fez sob pressão. Sob pressão. Nós recebemos, como a senhora falou, nós recebemos mensagens de discípulos do Instituto que não moram aqui no Brasil. Recebemos 3 vídeos e 4 mensagens por escrito. Então, como a nossa tecnologia ainda não está assim no espetáculo, nós não vamos conseguir passar ali como a gente ontem ficou sonhando que ia fazer. Então, Paulo, você pode passar para a gente? Vocês vão ter que se aproximar, né? Se quiserem. Então, se vocês quiserem. Rapidamente. Então, gostaria para anunciar a vocês o seguinte: nós temos um vídeo do professor Roberto Rezende, que por muito tempo frequentou a praça e depois teve um momento em que ele só me ensinava os 13 movimentos aos meninos no Taixi Zero. Ele hoje mora nos Estados Unidos, ele mandou um vídeo. Nós temos um vídeo de um amigo investigador chamado José Luiz Munhoz, que hoje mora na Espanha, não sei onde exatamente. E nós convidamos amigos dele de fora, e o senhor José Luiz Munhoz fez um vídeo para o Instituto. E nós temos um outro vídeo
feito por uma colega nossa da Associação Vital, a Edna Tais, que mora em Blumenau e que ela é da rede do SUS e dá aula, pratica, conduz práticas de Tai Chi Chuan. Então, nós temos 3 vídeos. A nossa colega Tereza, nossas 3 colegas, Tereza, Cíntia e Catarina, também são de Santa Catarina, Centro Criminal, são de um grupo chamado VUNIM, que é um grupo, não é de artes marciais, né? É um grupo de filosofia. O grupo estabelecido pelo Padre Lira, como braço da Associação Nova Sul. Então, o grupo UNI foi estabelecido lá em Santa Catarina como braço da nossa associação na região sul. então nós recebemos dessas 3 colegas um cartão muito bonito e recebemos também da embaixadora Maria Luísa Viotti uma mensagem por escrito retratando desse contato e do agradecimento que ela tem por tudo que pôde aprender com este grupo. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer uma rápida leitura para compartilhar quando nós solicitamos. Obrigada. Nós dissemos que nós iríamos compartilhar com vocês. Então, da Maria Luísa Viotti, ela escreveu assim: comecei a fazer Tai Chi Chuan com o mestre Wu no início dos anos 80 e me incluo entre os inúmeros discípulos que continuam a se beneficiar dessa prática milenária, como caminho para uma vida mais saudável e para o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Sou imensamente grata ao saudoso mestre Wu por seus valiosos ensinamentos, grande sabedoria e incansável dedicação. Sei que seu legado permanecerá vivo graças ao compromisso do admirável conjunto de voluntários, familiares da Associação Ambiental em preservar e disseminar os ensinamentos do mestre. Esse é da senhora Maria Luísa Viotti, e nós temos aqui do senhor José Luiz, que está assim: uma das sentenças do Dr. Wu que mais tem me ajudado ao longo dos anos é a seguinte: a maioria das pessoas são muito bons em começar, mas fracas em continuar. E muito poucas são as que têm a firme determinação em finalizar. É evidente que o Dr. Wu deu exemplo do que é uma firme determinação de finalizar. Para mim, e acredito que para todos os companheiros da prática de Brincal, continuar é a palavra-chave nesse momento. E vos desejo de coração que achem as forças necessárias para manter a beleza desta prática comunitária. Lembranças a todos. Agora, a mensagem da Nádia. A Nádia não mora aqui em Brasília. A Nádia, a mestre Wu adorava. O mestre Wu dava aula de 6 e 7, e a Nádia chegava, e a outra prática era às 7h30. Então, havia sempre um intervalo que a Nádia, como fala muito bem inglês, ele é oficial de chancelaria, ele trazia um livro de inglês e eles ficavam conversando em inglês. Então, ele dizia que era a forma dele praticar inglês, e ele adorava esse momento. Então, ela chegava, ele ficava sempre esperando, ela chegava e aí eles conversavam em inglês. Sensacional. Então, é assim: querido mestre, faltam-me palavras para expressar a dimensão de sua grandeza e de sua luz. Agradeço ao universo por ter unido nossos caminhos e por ter nos permitido viver um amor sublime, que é o amor entre pai e filho. Muito lindo. Humildade, disciplina, amor, paciência, generosidade. Tantas e tão profundas eram suas qualidades como ser humano iluminado, que, com simplicidade e pureza de espírito, nos tocou a todos. Aprendemos, ouvindo seus ensinamentos, absorvendo em silêncio o exemplo de sua vida e nos deixando encantar por seu fino e luminoso humor. Nunca mais estaremos sós. Em espírito, sua presença permanece entre nós, iluminando nossos passos e guiando nosso caminho. Gratidão por tudo, amado Pai e Filho.
no grande campeonato da vida, e em todos os outros o Senhor foi sempre um campeão da humanidade, humildade e generosidade. Meu querido mestre, pai, guia e exemplo, receba meu mais profundo amor e minha eterna saudade. Aos amigos da PHU e da ALT, envio meu forte abraço. Espero que possamos nos reencontrar em breve. Fraternidade, saúde e paz. Nós temos aqui o vídeo, caso vocês queiram ver o vídeo do Roberto Presente, o vídeo do senhor Santos, já encaminhei a OST Missouri, para que possam ter como memória dessa cerimônia de homenagem. E também temos 3 cartões lindos que vocês precisam ter. O cartão que a Tereza mandou, o cartão lindo, muito delicado, o cartão da Catarina e o cartão da Lígia, que são essas do Espaço Divino em Santa Catarina. É isso, muito agradecida. Você quer passar aqui? Não? Não, eu acho que a gente vai disponibilizar isso depois no grupo da PHU. Tá. Podemos também depois colocar nas fotos e nos vídeos, tá? Obrigada, Terezinha. Fraternidade, saúde e paz. Senhora Valéria, sua rosa. A última branca. Tem que ter coragem de pegar esse microfone, mas eu tenho coragem, muito amor no coração. Vou gaguejar um pouquinho, faz parte, né? E também não quero ser redundante. Eu tenho 3 coisas que me trazem aqui. A primeira é acreditar que o universo conspira a nosso favor. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer Tai Chi nos anos 80, no estado de São Paulo. Cheguei a Brasília em 98 e fui morar na 105. Quando eu vi aquele oriental, não sabia se era japonês, se era chinês, praticando Tai Chi, eu falei, meu Deus, eu voltei para o Tai Chi. E me aproximei, como todos se aproximam e não sabem como funciona, perguntei quanto era, como é que é. Não, vem. Vim e aqui estou. Nunca saí, não pude praticar direto desde o início, mas aquela sementinha ficou aqui e aqui está para sempre. E a minha outra palavra é gratidão. Por isso eu estou aqui, consegui conhecer e entender o objetivo dessa prática e, mais que isso, como na prática budista, a gente busca a iluminação, não só a sua própria iluminação, mas a iluminação do corpo, e é por isso que nós estamos aqui. E isso que o Mestre nos ensina, a compartilhar tudo aquilo que a gente recebe de forma gratuita. A minha terceira palavra é amor. Aprendi com o Mestre o que significa o alma. Eu te amo. E essa é a minha palavra que eu deixo para ele. Eu te amo. Obrigada. Sua rosa, por favor.
queria falar, difícil falar, pelo meu pai, né, que foi um grande amigo, irmão mais velho do Dr. Hugo, mestre Hugo, meu tio, e sempre pôde, né, quando ele estava presente, né, participar de alguns eventos, e eu, por trabalho e tudo, né, não fui mestre, não me primeiro mestre, mas eu tive vários mestres, vários de artes marciais, e aprendi muito toda vez que eu vim retornar ao Brasília, depois de adulto. Mas na minha infância e adolescência, a gente pôde compartilhar muitas coisas na vida. Mas que eu estou desde eu tinha de 76. E de lá eu sempre estava ausente, né? Porque eu comecei a trabalhar, e tudo mais. E sempre que eu podia eu voltava aqui e eu lembrava, nossa, você continua forte. Né? Realmente eu sempre dei mais valor à parte externa, né, dos artes marciais. Mas como qualquer parte externa, tem parte interna, equilíbrio. Né? Então, 4 meses atrás, voltei para o Brasil, né, decidido a ficar aqui por um bom tempo, né, e eu pude conviver mais intensamente com o mestre Dr. Hugo. E, infelizmente, né, foi pouco tempo, novamente, mas ele continua em nossos corações, nossa mente, nosso espírito. Então, só isso. Na época do mestre Hugo até hoje, sou prefeito aqui na Fase 54, eu sou vice-prefeito. Eu queria dizer 2 coisas que me lembram muito o mestre Hugo. Um dia, eu na praça, ele veio com uma mochila, ele sentou, ficamos conversando. Aí ele começou a tirar as coisas da mochila, aqueles aparelhos que ele fazia de ginástica. E aí ele não fez ginástica nenhuma, ficamos conversando o tempo todo. Foi muito emocionante aquela luz que ele traz. E uma outra, eu costumava andar de short na quadra de areia. E aí ele também estava de short, sem camisa, descalço, e eu também. Ele só chegou para mim, meu irmão. Ele falou assim, você é meu irmão, nós somos igual aqui. É isso. Bom, nós temos a memória, a gente quer preservar a memória do mestre Hugo, aqui na Entrequadra. Nós já fizemos uma reunião, inclusive, com a presidência, e a gente quer fazer uma homenagem mais significativa, né? Talvez uma estátua, um memorial, alguma coisa que possa marcar. As prefeituras e a BNT estão juntas nesse processo e a gente só tem que agradecer ao mestre Hugo pela luz, pela espiritualidade e pela generosidade dele. Muito obrigado.
mestre Hugo fez parte da minha vida por 40 anos. Ele começou em 1985, quando eu tive o prazer de conhecê-lo, e aí começou a minha caminhada na arte marcial chinesa. Mestre Hugo me deixou muitas lições, há muitas lembranças. Agora, procuro seguir seus ensinamentos, colocá-los em prática para ter uma vida melhor e contribuir da minha maneira para que esse planeta se torne um lugar melhor para todas as formas de vida. Entre essas muitas memórias, eu lembro dele sempre dizendo que Tahiti não é como um touro. Tahiti é toureiro. Vem o ímpeto agressivo, deixa passar, flui uma situação. Em outra situação também, essa eu observando, que eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, disse: está pesado porque o coração está pesado. Faz o coração ficar leve e tudo fica leve. Desde então eu tenho procurado essa leveza para a minha vida e seria eternamente grato ao mestre Wu, por tudo que ele me ensinou, e sou certo que seus ensinamentos são eternos, porque, como diz o Tao, o céu e a terra são eternos porque não vivem em função de si. E o nosso mestre Wu, Si Jiu, de Bin Tao, ele nunca viveu em função de si. Ele teve uma vida dedicada à humanidade e a todas as formas de vida. Né? Ele estava ali nos ajudando a construir o nosso saber e fazer com que esse saber se torne sabedoria, bem freiriano, bem taoísta. O brasileiro, chinês, japonês, cidadão do mundo inteiro, que nos fez cidadão do universo. Gratidão eterna, Sifu. Dona Terezinha, sua fala, sua flor. Muito bom dia a todos. A emoção é muito grande, né? Nesse dia, nessa hora. E essa memória de Mestre Wu, que a maioria aqui já teve a experiência, ouviu alguma coisa, algum pensamento que ele falou. Então, as meninas do Grande Colorado, Yuri, Marilise, o Berg e Cris, Ida, elas resolveram fazer imprimir alguns pensamentos do Mestre Wu, para que a gente não fique só nas palavras, às vezes a gente esquece. Então, a Regiane vai nos ajudar a distribuir alguns pensamentos do Mestre Wu, para a gente
horário que a gente achar conveniente. Então, assim, como memória de mestre Vu, todo mundo deve ter experimentado. Foi a sua generosidade, a sua humildade e aquela paciência, como nos está sempre ensinando. Sempre aquela bondade e aquele acolhimento na sua casa. Era aquela casa, aquele centro cultural, que se alguém não conheceu, merece conhecer, né, esse centro cultural, que ele acolhia com tanto carinho e com tanto amor. E nesse local, não só na casa dele, na praça, ele acolhia ministros, trabalhadores, todo mundo era da mesma forma, como uma lição para a gente. Então, todo mundo era bem acolhido, bem recebido. Tá? Então, dentro desses pensamentos, até houve uma ideia que depois da roda, depois do ler o Taltequim, que a gente comece a ler, ou então imprimir um pensamento do mestre Vu, com a intenção dessa continuidade. Né? Então, foi essa uma proposta, e assim que a gente traz aqui, compartilha com vocês. Então, a gente agradece muitíssimo ao mestre Vu, a família do mestre Vu, né? Do mestre Vu, tanto apoio que deu para nós, todo mundo de uma forma ou de outra recebeu um gesto, um apoio, um conhecimento. E é uma coisa assim que é assim, quase que inexistente. Um oriental, ensinar tanta coisa, compartilhar muita coisa para a gente, para a saúde, né? Para a nossa saúde física, mental, e compartilhar gratuitamente, sem esperar receber nada em volta. Tá? E uma coisa assim, eu só gostaria de terminar esse pensamento que ele está num dos livros que Zelinho escreveu, e que ele dizia: o Taiti do século XXI, ele deve ser acessível a toda a humanidade, fácil de aprender, fácil de praticar, e que possa conduzir tanto o indivíduo como a sociedade para a paz universal. Muito obrigada. Aline,
retribuo com todo o meu carinho, gratidão, saudade, muita saudade. Senhor Vitor, sua fala e sua flor. Eu quero fazer essa obra em homenagem ao nosso mestre. Eu só posso dizer que se a gente sentir saudade dele, vai saber ter um legado muito maior do futuro. Estamos aqui para agradecer e pedir a Deus todas as vezes para todos nós que estamos aqui. Gratidão, mesmo, gratidão.
expressar lá no velório, não consegui me expressar em muitos momentos. E só de lembrar dele, o coração dispara. Eu tocava no mestre Hugo, com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o amor. Eu cuidei dele algumas vezes. E falei isso no velório para alguns amigos e algumas pessoas. É uma honra e um privilégio poder ter tido a presença de um ser humano tão incrível, de uma pessoa tão doce, tão simples e tão amorosa. Eu acho que, como todos, eu esperava mais a presença física, né? Mais tempo. Mas agradecendo essa família linda que ele deixou, o legado de amigos e pessoas que realmente entenderam o recado, né? Então, de novo, eu me sinto honrado de ter tido o privilégio de tocar e de chegar perto de um ser humano tão incrível. Mais uma vez eu lembro, e aí o coração dispara e a voz engasga, né? Como vocês estão vendo. Então, que a presença dele sempre esteja com cada um e que esses ensinamentos possam perpetuar e multiplicar e expandir para todos os lugares, né? Porque essa fraternidade a gente vê que ainda precisa em muitos cantos do mundo, né? Então, só posso ser grato e trazer para a minha jornada o que eu venho aprendendo aqui com os ensinamentos dele, né? Como todos, muitos amigos e pessoas que vêm aplicando isso, né? Que é o simples. Grato a Sim, grato a Sul, grato à família por esse presente. Obrigado.
Estou muitíssimo grata a todos vocês que estão presentes, estão distantes. Vocês carregam o Espírito mais vivo. Assim como eu, aprenderam muito. E aqui a gente tem o corpo, a gente tem a praça, a gente tem a mente, fraternidade, saúde e paz. Temos o Espírito dele aqui com a gente e nós, no Espírito, trabalhando juntos. A saudade dele é grande, mas a presença aqui traz uma alegria muito maior. Espero que consigamos conseguir avançar nos sonhos que ainda precisamos alcançar, né? Como foi bem lembrado o teto, que é forçado pela chuva. A gente não está na casa porque não tem Deus. E vamos continuar trabalhando, cada dia tem seu desafio, mas tem essas alegrias, tem alegria de estarmos aqui juntos. Muito obrigada. Peço a todos agora, esse é um momento muito íntimo, muita introspecção. Gostaria que todos fiquem de pé. Nós vamos fazer 3 reverências de ordem com as 3 palavrinhas que nosso mestre nos ensinou. E nós vamos agora, como borboletas, espalhar isso, essa felicidade, essa energia. Ele retorna à casa dos ancestrais, mas ele deixa um legado infinito de sabedoria, porque isso não é revelador. Então vamos lá. Fraternidade, saúde e mestre. Siga em paz. Por favor, podem se sentar. O vaso com as rosas, ele é da família U. E aí vocês é que vão decidir como que querem fazer com as flores depois. A flor tem uma finitude, mas todos nós temos uma finitude. O que importa é a energia do que cada um de nós